Jonas, capítulo 2. Assentado mesmo, quero fazer a leitura desse texto. Peço que você me acompanhe. Diz assim, ó: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração. Esta é a palavra do Senhor, é poderosa. Que o Espírito Santo possa nos abençoar nessa noite. Amém? Qual que é o seu local predileto de oração? Onde é que você gosta de orar? Em pé, quando está no ônibus, né? Geralmente quando você pega o ônibus para ir trabalhar é cheio, parece uma lata de sardinha, não tem nem assento. Você vai em pé segurando, orando, no trem, no metrô. Se tem varanda na sua casa, é na varanda, é no quarto, silencioso, no monte, é na terça-feira na hora do culto. Qual é o seu local predileto de oração? Onde é que você gosta de ficar a sós e falar com Deus? São várias as opções. Eu mencionei algumas e há tantas outras, né? Há tantas outras. Quando a gente lê a Bíblia e quando a gente lê passagens que falam a respeito de oração, a gente percebe que os homens oraram em locais diversos e em situações diversas. Jesus orava no monte, acordava bem cedo, ainda estava escuro, de madrugada. Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias falando com Deus e orando ao Senhor. Jesus orava no meio das estradas, quando encontrava um enfermo, um doente, um morto, e quando ele fazia ressurreições. Paulo orava na prisão, Paulo e Silas oravam na prisão, Atos 16. A Bíblia fala de momentos diversos. Há homens que oram gritando, há pessoas que oram balbuciando. O capítulo 1 ou 2 de Samuel fala disso. Ana apenas mexia os lábios e o sacerdote olhou para ela e disse: essa mulher está chapada de bebida, ela está bêbada, porque ela mexe a boca e não se ouve som algum. E Ana diz para ele: não, meu senhor, não estou bêbada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Jesus orou no jardim do Getsêmani, e os apóstolos, os discípulos dormiram, tiraram um cochilo e acordaram com a testa marcada. Eu lembro quando meu pai pastoreou a igreja do Jardim dos Camargos, Parque dos Camargos, bem no começo da igreja, isso foi no ano de 92 mais ou menos, eu acho. Os bancos da igreja eram bem simples, feito pelos próprios irmãos, e não tinha encosto. E foram várias as vezes que eu caí daquele banco porque dormia no culto e não tinha encosto para escorar, ou então ajoelhava para orar, né, e o povo levantava, e eu levantava meia hora depois com a testa marcada, criança, né, dormindo no culto. Parece que foi isso que aconteceu com os apóstolos lá no Getsêmani. Jesus disse para eles: vocês não podem nem por uma hora vigiar comigo? E ele se retira e continua orando. Ele volta de novo. O que ele vê de novo? A mesma cena, os homens lá cochilando, dormindo. Ele repetiu a mesma coisa. Então a Bíblia não sacraliza para nós qual é o modo correto de orar. A Bíblia não diz que se deve orar apenas com os olhos fechados, ou apenas com os olhos abertos, ou em pé, ou com voz forte, ou com voz fraca, ou balbuciando, ou gritando, ou deitado, ou no monte. Não!
O que a Bíblia diz é que o homem que conhece a Deus deve orar. E Deus dá para nós essa chance de nos apegarmos ao melhor modo de oração que possa aparecer aos nossos olhos. Eu, por exemplo, vocês poucas vezes me verão orando de joelho. Sabe por que eu não oro de joelho? Principalmente de manhã? Porque senão eu durmo, igual quando era criança. No seminário a gente acordava às 6h15 da manhã, o primeiro sinal era 6h15, não sei se é assim ainda. E das 6h15 às 6h30 a gente tinha que se fazer higiene pessoal. Das 6h30 às 7 da manhã tinha devocional, oração. E o pastor colocava todo mundo de joelho, e eu nunca ajoelhava. Um dia ele me perguntou: meu filho, por que você não ajoelha? Eu falei: pastor, porque se eu ajoelhar eu durmo, eu não oro. Ele falou: então tá bom, então fica sentado mesmo. Porque orar 6h30 da manhã de joelho, eu sou honesto com vocês, eu vou dormir. Então eu prefiro orar andando, com o olho aberto, porque é o jeito que eu me encontrei, é o jeito em que eu me sinto melhor. Eu fico mais despertado. Se eu fecho o olho 6h30 da manhã, eu vou dormir, vai me dar sono, porque só tem meia hora que eu acordei. Então, como é que se ora? Se ora com o coração sincero, com o coração verdadeiro, mas é com o olho fechado, com o olho aberto, sentado em pé, você escolhe, é o seu jeito, desde que a oração seja sincera. E esse texto fala de oração, irmãos. Nós vimos a semana passada o capítulo 1. Esse homem aqui é um profeta separado por Deus, e sendo profeta, a missão dele é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho, é levar a palavra de Deus não apenas a Israel, mas em qualquer outro lugar que Deus o enviasse. E Deus diz para Jonas: Jonas, vá para Nínive, capital do reino da Assíria. E o profeta falou: não quero, Senhor. Tenho disposição para ir para Tarsis, mas não vou para Nínive. E nós dissemos que Jonas é um homem que sabia o que devia fazer, porém não fazia o que sabia. Era um camarada que tinha uma mente cindida. Tiago fala para nós não sermos pessoas de ânimo dobre, de pensamento duplicado. Jonas era assim, ele sabia o que fazer, mas não fazia o que sabia. E nós somos assim em diversas questões da nossa vida. Nós sabemos o que fazer, mas nem sempre fazemos o que sabemos. E as coisas foram de mal a pior para esse camarada. Ele foge de Deus. Na verdade, ele tinha a pretensão de fugir de Deus. Ele achou que ele conseguiria dar um perdido em Deus e que ele ia deixar Deus coçando a cabeça e falando: cadê o Jonas? Cadê o profeta? E Deus o achou, Deus sabia onde ele estava. E para resumir a história, ele foi jogado no mar, e quando ele foi jogado no mar, surgiu um grande peixe, versículo 17 do capítulo 1. O Senhor fez que surgisse um grande peixe, este engoliu Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E dentro do peixe, o que Jonas faz? Ora. Primeira lição que nós aprendemos com esse texto: nós vemos um profeta desesperado que vai a Deus em oração. O capítulo 2 revela um homem desesperado. No capítulo 1, quem é Jonas? Jonas é um homem determinado a fugir de Deus. Ele paga a passagem com o próprio dinheiro dele, vai para Nínive. Ele é um camarada ambicioso. Ambicioso para quê? Para enriquecer? Não, para seguir em frente com aquilo que ele queria para ele. O que ele queria para ele? Não ir para Nínive. No capítulo 2 não tem determinação alguma, parece que é outro cara, é outra pessoa, é outro personagem. Como que esse homem está no capítulo 2? Ele está desesperado. Não é para menos, não é? Eu acho que você não queria passar pela experiência que Daniel e Jonas passaram, né? Você não queria ficar na cova dos leões, e muito menos na barriga de um peixe, 3 dias e 3 noites. Eu não queria ter essa experiência estranha, bizarra. Olha o que ele diz, versículo 1: dentro do peixe Jonas orou ao Senhor o seu Deus e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele é um homem desesperado, um homem angustiado, perdido, aflito. Essa palavra desespero, irmãos, ela é uma palavra muito forte.
Uma palavra equivalente seria angústia. E angústia tem sido nomeada por muitas pessoas, por muitos pensadores ao longo da história, como sendo um sentimento muito primitivo do ser humano. Angústia é um sentimento inato, é um sentimento que todo mundo conhece. É angústia, é desamparo, é desespero, é aflição, são coisas muito similares, muito parecidas. É mais do que tristeza, é mais do que medo, é mais do que receio, é desespero, é sentir-se perdido no meio da tristeza, no meio do receio, no meio do medo. É uma coisa maior do que a gente. É isso que Jonas está dizendo que ele sente. Ele diz: eu estava desesperado, e no meu desespero eu clamei ao Senhor. Então esse camarada desesperado, que anteriormente estava determinado, o que ele faz? Enquanto estava determinado, ele foge de Deus. Enquanto está desesperado, ele faz o contrário, ele volta-se para Deus. O Jonas determinado, para longe de Deus. O Jonas desesperado, vem para cá, Senhor. Quero ficar perto do Senhor. É um movimento contrário. E ele diz que clamou ao Senhor. Sempre que a Bíblia usa essa palavra clamor, ela tem um sentido não de uma oração modesta, e eu falo modesta em sentido de tonalidade da voz, em expressão corporal. Pelo contrário, quando a Bíblia fala de clamor, é uma coisa muito intensa. É como se a pessoa resgatasse dentro dela as maiores forças que ela possui dentro de si, para transformar isso em um pedido, em um clamor, em uma expressão a Deus. Não é aquela coisa que Ana fez. Tem a tendência de uma coisa que vem das entranhas, vem do mais profundo do coração. Apesar de que no texto de Ana, ela mesma diz que estava clamando a Deus. É isso que o homem está dizendo. Quando você encontra o seu filho no terceiro degrau de uma escada, quase para cair, como é que você grita para ele? Como é que você chama ele? Tem duas possibilidades, não tem? Ou você vai com um sapatinho de algodão para não assustar ele, não fazer ele cair, ou então você esgoela, não é? É um dos dois, não tem um terceiro caminho. Se você conhece o seu filho, se você sabe que se ouvir você gritando ele pode se assustar, você vai tentar ir devagarzinho. Mas é muito difícil fazer isso. A tendência é que você vira uma flecha. Você grita, você corre, você faz alguma coisa. É essa a ideia de uma coisa intensa, de uma coisa profunda, de uma coisa forte. É isso que Jonas faz. Ele está desesperado, mas em meio ao desespero ele resgata forças dentro dele para fazer o quê? Para clamar ao Senhor. Irmãos, qual que é o propósito de Deus para Jonas dentro desse livro, dentro do capítulo 1? Nós sabemos, Deus queria que Jonas fosse a Nínive. Eu pergunto para você, Deus queria Jonas dentro da barriga do peixe? Deus queria Jonas onde? Em Nínive. Já que ele não quis ir para Nínive de outro jeito, ele teve que ir para Nínive por onde? Pela barriga do peixe. Não é o meio que Deus usa, mas é o local onde Deus quer que Jonas chegue. Esse é o alvo de Deus para Jonas. O caminho de Deus para Jonas é: Jonas, te quero em Nínive. Senhor, mas não quero o que o Senhor quer. Tá bom, você não quer do meu jeito, vamos do outro jeito. O meu jeito seria você me obedecer pelas suas próprias pernas. Você não quer do meu jeito? Vamos do seu jeito. O seu jeito é mais eufórico, né? Tem mais emoção. Vamos do seu jeito, Jonas. E foi do jeito do Jonas. Ele diz que clama ao Senhor, e logo após dizer que clamou ao Senhor, ele diz que Deus o respondeu. Quantas vezes na vida você já teve essa ação tão rápida de Deus ao seu favor? De clamar a Deus e Deus responder você. Você pode até dar risada da minha cara, mas eu vou contar uma coisa para vocês, que você pode rir, mas para mim foi Deus que me ouviu aquele dia.
o CPA fica na Avenida Alameda Amazonas, é isso? Talvez vários de vocês conhecem aqui a Alameda Amazonas ali em Alphaville. O centro de estágios do curso que eu faço é ali naquela Alameda. E de quarta-feira, agora não porque já acabou as aulas, eu estou de férias, graças a Deus, né? A partir dessa semana, eu tinha que chegar ali 7 horas da manhã, sendo que as aulas começam às 8, sabe para quê? Para estacionar o carro, de tão corrido que é o negócio. De manhã aquilo ali é um fervo, porque tem uma escola ali, tem várias empresas, ali é terrível, terrível, terrível. No começo do ano eu cheguei a ser multado, o meu carro ficou acho que um meio metro para frente da calçada, da guia rebaixada. A hora que eu voltei estava a multa lá, eu falei, não tem jeito, o guarda não perdoou. Então o que eu fiz? Falei, vou chegar mais cedo na frente de todo mundo. E foi a semana passada ou retrasada, eu acordei atrasado, perdi o horário. Era para eu estar lá 7 horas, eu acordei 7 horas, acordei pilhado. Sabe quando você acorda atrasado, como você faz? Você faz tudo em 5 minutos, não é? Fui correndo, sabe o que eu falei para Deus na hora que eu abri o portão? Eu falei, Deus, deixa a minha vaga separada. Porque eu tinha que chegar no estágio, preencher todos os papéis de finalização do estágio, a supervisora tinha que dar o aval dele, ou seja, era uma burocracia que ia durar umas 3, 4 horas. E é o que durou exatamente. Saí de lá aquele dia, meio-dia. Gente, eu cheguei naquele lugar, estava tudo cheio. Eu falei, não acredito, Senhor. Não vi uma vaga. O Celta é pequeno, cabe em qualquer lugar, né? Mas não tinha nem vaga para Celta. A hora que eu ia fazer a curva para dar outra volta procurando, saiu um carro. Eu falei, graças a Deus, obrigado. Você fala, pastor, que coisa mais besta. Besta para você, para mim foi Deus me ouvindo. Tenho certeza que foi Deus que me ouviu. Pastor, o senhor está espiritualizando. Eu não sou uma pessoa que espiritualiza nada, então não é espiritualização. Foi muito engraçado. A gente tem às vezes experiências muito simples, até bobas, né? Às vezes são tolas. Às vezes quando o tempo passa, a gente olha para trás e fala, não acredito que eu fiquei feliz com aquilo. Mas no momento é uma coisa que você precisa, é uma coisa, não sei. É mais ou menos isso, gente. Jonas ora e ele termina de orar, o que acontece? Deus responde, pastor, mas ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, mas ele teve consciência de que Deus o responderia. É que o peixe precisava de 3 dias e 3 noites para deixar ele em Nínive. O caminho era longe. O Tarsis equivale à Espanha hoje em dia. E Nínive equivale à Síria. Lá na Arábia, naquele lado terrível ali do Oriente. É um caminho totalmente diverso. A semana passada eu brinquei com vocês. É como se Deus dissesse para Jonas, vai para Natal, no Rio Grande do Norte. E o Jonas falasse assim, não, vou lá para o Rio Grande do Sul. É mais ou menos isso. Deus manda ele para o norte, ele vai para o sul. Manda para o leste, ele vai para o oeste. Ele fez um caminho totalmente contrário. E quanto tempo demorou para ele voltar no caminho certo? 3 dias e 3 noites. Mas quando ele clama a Deus, ele sabe que Deus o respondeu. Por que Deus o respondeu, irmãos? Porque o propósito de Deus para Jonas não era puni-lo, mas era ensiná-lo. O que Deus queria ensinar para Jonas? Muitas coisas. Dentre elas, a lição de que ele não poderia fugir de Deus como ele achava que podia fugir. Deus estava querendo ensinar para aquele camarada, menos, vai devagar aí. Você está achando que você pode muita coisa, você não está com essa bola toda. Você acha que pode fugir de mim, você não pode fugir de mim. Deus queria o arrependimento do profeta. Ele é um homem desesperado que vai a Deus em oração. Jonas viu-se frente a frente com a morte. Versículo 2: do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Irmãos, esse é um texto muito curioso da Bíblia. Se você crê no que está escrito em Gênesis capítulo 1 e 2, você crê no que está escrito em Jonas. Se você não bota tanta fé no que está escrito em Gênesis 1 e 2, você não vai botar muita fé no que está aqui em Jonas. Por quê, pastor? Porque em Gênesis 1 e 2, o texto diz que Deus fez o mar, o texto diz que Deus fez todas as criaturas que vivem no mar. Em outras palavras, Deus fez tudo o que há no
universo. Então, se você crê que Deus fez o peixe, fez o mar e fez tudo que está no universo, você pode crer que Deus manda um peixe para engolir um homem, e que o homem fica 3 dias dentro da barriga do peixe e ainda assim não morre e fica vivo, sai de lá vivo. Então, se você crê que Deus cria todas as coisas, você pode crer que Deus fez o que está escrito aqui. Isso aqui é uma coisa estranha. Como é que esse homem fica vivo dentro da barriga de um peixe? De onde é que vinha o oxigênio que ele respirava, gente? O que acontece com esse camarada? Não sei te falar. Não sei se tem explicação para isso. Eu acredito que não tenha. É uma ação sobrenatural de Deus, que preserva a vida de um homem dentro do peixe, dentro de um ser vivo, de um animal, dentro do mar, nas profundezas do mar. Então ele diz: quando eu encontrei a morte bem na minha cara, o que eu fiz? Gritei por socorro. Gritou a quem por socorro? Gritou a Deus, gritou ao Senhor. E ele diz: Deus me respondeu, Deus me ouviu. Isso aqui é chamado de paralelismo, é quando ele fala a mesma coisa com palavra diferente. É uma estrutura poética usada na literatura hebraica. Isso acontece em vários salmos. Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus. A parte B responde a mesma coisa: e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Céu e firmamento é a mesma coisa. Quando Jonas diz assim: no meu desespero eu clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro e ele ouviu o meu clamor. Ele está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Ele está enfatizando que ele clama e que Deus responde, que ele grita e que Deus ouve. Aí ele diz: eu estava no coração dos mares, eu estava nas profundezas terríveis, e Deus me ouviu. Em outras palavras, irmãos, mesmo no desespero, Jonas tem consciência de que Deus continuava sendo soberano, até mesmo diante daquela situação de desobediência que ele tinha causado. Olha a consciência desse homem, que legal. Ele sabe: Deus me mandou para lá, eu vim para cá. Mas ainda que Deus me mandou para lá e que eu tenha vindo para cá, Deus continua sendo Senhor, continua sendo soberano, continua sendo Criador e dono, além do mais, sustentador da vida. Versículo 5: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. É uma linguagem poética, ele está descrevendo, ele está usando palavras para descrever quão terrível foi aquela experiência, como foi difícil passar por aquilo. Mesmo no desespero, jogado no coração dos mares, essa é a expressão que ele usa: eu estava no coração dos mares. Do coração dos mares eu gritei por socorro e Deus me ouviu. Sabe o que esse texto nos ensina, irmãos? Ele nos ensina lições preciosas. Talvez você esteja reeditando a história do profeta Jonas. Talvez o cenário mudou. Não é mais navio, não é mais peixe literalmente, não é mais Nínive literalmente, mas alguma coisa significa, alguma coisa tem o sentido de Nínive para você, alguma coisa tem o sentido de navio para você, que é aquilo que você entrou nele para poder fugir de Deus, e alguma coisa tem o sentido de um peixe te levando de volta para a vontade de Deus, no sentido de que você fugiu de coisas que você não deveria ter fugido. Lembra daquele ditado que tem gente que faz tempestade num copo d'água? Jonas arrumou um problema para ele, o mar estava calminho, gente, não tinha tempestade alguma, não tinha vento algum, não tinha nada que impedisse a vida daquele camarada.
Parece que ele gosta de emoção. Ele falou: minha vida está muito pacata, está muito entediante. Está muito sonsa essa minha vida aqui, não estou gostando disso. Deixa eu teimar um pouquinho com Deus para o negócio ficar mais emocionante. Parece que é isso que esse cara pensa. A pergunta que você precisa fazer a você mesmo é: o que eu faço quando estou desesperado? Eu faço para você. O que você faz quando está desesperado? Quando você está angustiado, aflito, perdido, quando o que você sente é mais do que medo, é mais do que tristeza, o que você faz? Tem várias opções, não tem? Tem quem corre para o bar e enche a cara com todas, não é? Para afogar as mágoas. Tem quem vai dormir, sabia que tem quem vai dormir? Que é um outro jeito de afogar as mágoas também. O cara se enfurna com a cabeça debaixo do travesseiro e dorme até. Tem quem fica rindo. O mundo em volta dele tá só dinamite, ele fica rindo. E você fala: ele está alegre nada, ele não sabe o que ele tem. Tem muitas reações, tem muitas coisas que a gente pode fazer quando está desesperado, quando está aflito, quando está com medo, quando está angustiado. Dá para a gente fazer uma porção de coisas. O que Jonas faz, gente, quando ele está desesperado? Ele faz o quê? Clama. A quem? Ao Senhor. A outra pergunta é, a primeira é: o que você faz quando está desesperado? A segunda é: quem você procura quando está desesperado? No meio do desespero, você tem consciência de que Deus continua sendo o Senhor? Você tem consciência de que Deus continua sendo o Criador, aquele que arquiteta, que mantém, que sustenta, que organiza todas as coisas na criação? Esse texto me ensina, irmãos, uma lição que é muito preciosa. Particularmente, ele me ensina que a minha oração não deve ser fruto apenas das minhas aflições, mas das minhas afeições. Muitas vezes a sua oração é fruto da sua aflição e não da sua afeição. Afeição é afeto, é amor, é sentimento, é gratidão. Quantas vezes você ora não porque tem afetos por Deus, mas porque está tomado por aflição? Pastor, então nós não devemos orar quando estamos aflitos? Pelo contrário, ore quando você estiver aflito. Mas que suas orações não venham apenas da sua aflição, mas que elas brotem das suas afeições por Deus, do seu amor por Deus. Em outras palavras, não faça igual o sapo, não espera a água bater na bunda para pular, não. O sapo faz isso. A água encosta nele, ó. A água encosta de novo, ele, ó. Às vezes espiritualmente a gente faz isso, a gente vive a vida assim, irmãos. 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 20. A gente passa uma vida se relacionando com Deus assim. A coisa está caminhando, como foi falado aqui, dá para a gente viver sem Deus, então estou bem. O negócio começa a entornar para o seu lado, você fala: epa, está na hora de eu correr para a igreja, mas vai ter culto 7 vezes por semana, eu vou 8, não vou nem 7. Você fica crente, você fica... Então você não deve buscar a Deus quando as coisas estão difíceis? Não, busque sim, mas não espere as coisas ficarem difíceis para você buscar a Deus. O Jonas primeiro foi pelo caminho da desobediência para depois retornar, precisava desse caminho. É lógico que ele só aprendeu o que aprendeu porque ele andou por esse caminho, eu tenho consciência disso. São os nossos tombos que nos ensinam muitas vezes, sim. Mas quando a gente pensa na vida, quando a gente reflete na vida, quando a gente só vai reagindo, a gente não aprende nada. Esse camarada aqui ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Lá ele pensou na vida, lá ele clamou a Deus, lá Deus o ouviu, ele gritou por socorro porque ele viu a morte na cara dele.
Ele falou: não quero ir agora, quero ficar um tempinho mais por aqui, estou até com vontade de ir para Nínive. E Deus socorreu ele saiu dali, Deus o tirou dali. No seu desespero, procure pessoas para você conversar, isso é muito bom, muito saudável, sim. Procure os profissionais da saúde mental, da saúde física, para você conversar, sim. Mas não se esqueça de se voltar para Deus. Não se esqueça de abrir o coração para Deus e dizer: Deus, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou passando, olha o que está me deixando com os cabelos em pé, olha o que está me afligindo, olha o que está tirando o meu sono, olha o que está tirando a minha fome, olha o que está sugando a minha alegria. Não deixe de dizer para Deus, não deixe de se voltar para Deus, quando o desespero bater à sua porta. Mas não faça disso um padrão, não busque a Deus apenas quando o desespero bater na sua porta. Diga assim comigo: eu preciso orar quando estou aflito, mas não preciso esperar apenas a aflição para orar. Não fique esperando a aflição chegar para você orar, ora antes da aflição. Não espera ficar dentro da barriga do peixe para orar, ora do lado de fora mesmo. Depois nós temos um profeta convicto, que foi salvo por Deus. Gente, uma coisa é nós lermos esse texto aqui, deixa eu pensar aqui, deixa eu fazer as contas. Quase 3.000 anos depois do ocorrido, mais ou menos isso. Jonas viveu no século 7, no século 8 antes de Cristo, mais ou menos. Então são 8 séculos, vou colocar 8 séculos, 800 anos, mais 2017 anos. Em média 2.800 anos, esse texto está para trás da gente. Uma coisa é você ler o texto, você ler a história, quando a história já foi finalizada. Alguém já colocou o ponto final nela. Outra coisa é você estar nos fatos. Uma coisa é você, leitor, lendo o livro de Jonas. Outra coisa é você estar na pele do Jonas, dentro da barriga do peixe. É muito diferente. Completamente diferente. Esse texto foi escrito após o fato e não durante o fato. E depois que o fato se concretiza, depois que a experiência acaba, qual que é a certeza de Jonas? Versículo 6, a parte final do versículo 6. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Jonas tem convicção de que Deus foi quem o salvou. O finalzinho do versículo 9 diz: a salvação vem do Senhor. Gente, é lógico, esse cara não podia pensar outra coisa. Ele está dentro da barriga de um peixe. O peixe está dentro do mar. E o peixe nada até a superfície da praia e joga ele na areia da praia. Será que ele podia pensar que ele fez alguma coisa para o peixe jogar ele na praia? Não. Ele só tinha uma conclusão para pontuar: Deus me salvou. Deus me salvou. A convicção dele é que Deus o salvou. E parece simples essa afirmação, mas ela não é nada simples, irmãos. Porque enquanto a gente se sente autossuficiente, Deus não é para nós um salvador. Enquanto a gente se sente potente, Deus não é para nós alguém poderoso. Enquanto a gente se sente capaz para alguma coisa, Deus não é para nós suficiente para fazer alguma coisa em nós ou através de nós. Ou seja, em outras palavras bem simples, enquanto você detém poder algum na sua mente, para você Deus não tem poder nenhum. Os salmos dizem: os que confiam no Senhor não ficarão decepcionados.
A história do Sadraque, do Mesaque e do Abednego, lá em Daniel capítulo 4, se eu não estiver enganado, eles desafiaram a ordem do rei, e eles disseram para o rei: saiba de uma coisa, rei, nós sabemos que Deus tem poder para nos livrar do fogo, e se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer, e você não pode fazer nada para impedir Ele fazer. Mas se Ele não quiser fazer isso, o contrário vai acontecer, que é a nossa morte. Mas mesmo assim nós não vamos mudar de postura, não vamos adorar a imagem que o Senhor mandou erguer. E o que o rei ficou? Furioso, e falou o quê? Aqueça a fornalha 7 vezes mais. E jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E os caras que jogaram os 3, morreram só com o calor da fornalha. Daniel 4, eu acho que está escrito esse texto. Aí o rei olhou lá dentro e falou: não foram 3 que a gente jogou lá dentro? Estou vendo 4, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses, ele tem uma aparência diferente. Ele grita: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, Deus os livrou. E eles foram tirados da fornalha, e viu-se que não havia nenhum cabelo chamuscado, não tinha nem cheiro de pururuca, estavam inteiros. E o rei falou: rapaz, esse Deus é forte, você é potente mesmo. E ele escreve uma carta, um decreto, dizendo que ai de quem se voltasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o finalzinho do texto diz: pois eles confiaram no Senhor seu Deus. E essas foram as palavras do Nabucodonosor. Ou seja, quem confia em Deus não fica decepcionado. Vou te dar mais um exemplo. Abraão confiou em Deus, Gênesis 22. Lá em Hebreus diz que ele creu contra a esperança. Deus diz para ele: sacrifica o seu filho a mim. E a promessa era que através daquele filho que Deus pedia para ser sacrificado, é que ele seria pai de uma grande nação. E Hebreus diz: contra a esperança ele creu. E o que Deus fez? Não toque no menino, eis ali o cordeiro. E ele foi lá e pegou o cordeiro preso pelo chifre e colocou no lugar do Isaac, tirou Isaac dali e voltou para casa sem precisar levar ao fim o sacrifício. Por quê? Confiou no Senhor, o seu Deus. Te dou um exemplo contrário. Pedro andando sobre as águas. Pedro vê Jesus sobre as águas. E os discípulos cheios de medo: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus disse para Pedro: Pedro, não é fantasma coisa nenhuma, sou eu, vem aqui ter comigo. Foi o contrário, né? Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, esse Pedro era ousado, se é o Senhor mesmo, manda eu ir andando sobre as águas ao teu encontro. Jesus falou: então venha. E Pedro, deu um passo, não sei quantos passos ele deu, mas por mais de um passo ele andou sobre as águas. Mas na hora que ele olhou para o mar, ele falou: rapaz, esse negócio aqui deve ser fundo. E quando ele não confia totalmente em Jesus, o que ele faz? Perceba, quando se confia em Deus, quem confia nele é socorrido por ele. Quando você descrede Deus, é porque você acha que você ainda pode fazer alguma coisa. É isso que a Bíblia ensina, gente. Quando você não confia totalmente em Deus, sabe em quem você está confiando? Em você mesmo. Jonas confiou em Deus. E Deus fez o que com ele? Socorreu. Deus o salvou. Deus o salva porque tinha um plano maior para ele. Qual era o plano maior? Proclamação. Mas Deus também o salva porque ele confiou nele. Então essa é a certeza do profeta: Deus me tirou da morte, Deus me trouxe de volta da sepultura. Jonas é grato por isso. Ele diz: eu vou oferecer sacrifícios, eu vou cantar cânticos de gratidão. Eu prometi a Deus, e o que eu prometi eu vou cumprir totalmente. O texto oculta de nós o que ele promete. Eu tenho a impressão de que ele prometeu para Deus que ele iria para Nínive quando saísse da barriga do peixe. Essa é a sensação que eu tenho. O texto não diz qual foi a promessa que ele fez. Olha o que diz lá no versículo 9, 2:9. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor.
O que ele prometeu? Ele não disse, mas me parece que a promessa dele foi: vou para Nínive. Tenho a impressão que é isso que ele disse para Deus: se o Senhor me tirar daqui, eu vou lá para Nínive, eu vou fazer o que eu devia ter feito há 3 dias atrás. Então ele disse que vai cantar um cântico de gratidão, vai oferecer um sacrifício. E Jonas aqui expressa um conceito que é central no Evangelho: a salvação vem do Senhor. Paulo desenvolve todo esse conceito no Novo Testamento. Para resumir, em Efésios 2,8 ele diz: pela graça vocês são salvos, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Jesus é o Salvador, a salvação está em Cristo, a salvação é pela graça, e Jonas entende isso aqui, ele diz: a salvação vem de Deus. Salvação no Antigo Testamento, irmãos, tem sentido tanto de livramento, que é ser livre da doença, da enfermidade, da morte, da guerra, da morte pelos inimigos, tudo isso tem o sentido de salvação. Os salmos falam de salvação, e nem sempre está falando de salvação eterna, muitas vezes está falando de uma salvação corriqueira, momentânea. É o salmista dizendo: me livra da morte, Senhor. É o que acontece aqui. Jonas não está falando de uma salvação eterna, Jonas está falando de uma salvação momentânea. Qual é a salvação? Ficar vivo mesmo que eu esteja na barriga do peixe. Essa é a salvação que ele está dizendo. Mas o contexto maior da Escritura vai ampliar essa ideia aqui, vai dizer que a salvação, em qualquer sentido, vem de Deus. Deus é o Salvador. E o texto termina dizendo, versículo 10: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Semana passada eu disse para vocês: o peixe obedece a Deus, o mar obedece, o vento obedece, tudo obedece a Deus nesse livro aqui, irmãos, menos o profeta. Menos o profeta. Deus dá ordens para o peixe o obedece. Deus dá ordens para Jonas. Perceba que é a mesma palavra. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 1. Jonas 1:1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Versículo 10 do capítulo 2. E o Senhor deu ordens ao peixe. É a mesma palavra. Deus dá ordem para o profeta com a cara de pau responde o que para Deus? Não. Deus dá ordem para o peixe obedece. O que esse segundo princípio do texto nos ensina? Nos ensina que Jonas tem convicção de que foi salvo por Deus. A pergunta que eu faço a você é: a quem você acredita a sua salvação? Para você a salvação vem de onde? Vem de quem? De quem procede a salvação? Que salvação, pastor? A salvação eterna, os livramentos, as manifestações graciosas de Deus que preserva a sua vida, que guarda a sua vida, que te livra de coisas terríveis. A quem você acredita isso? Qual é a postura que você tem diante do Salvador? Qual que era a postura que Jonas disse que teria? Uma postura de gratidão. Ele cantaria louvores de gratidão a Deus e ofereceria sacrifícios, cumpriria aquilo que ele havia prometido. Qual é a sua resposta diante da salvação de Deus? Qual é a postura que você assume perante Deus, que é o Salvador? Será que você não se parece com aqueles leprosos do Novo Testamento, que eram 10? E os 10 foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer? Os outros 9, já estou limpo mesmo? Será que não é essa a postura que você tem tomado ao longo da vida cristã? Pastor, mas não tem nada que eu possa fazer para pagar a salvação. Você está certíssimo. Salvação não se paga, você não pode pagar. Mas você pode ter uma postura perante a salvação. E que postura que você está tomando? Você está se comprometendo com Deus? Você está sendo grato a Deus?
Você tem dito obrigado a Ele? Você tem servido a Ele como uma expressão da sua gratidão? O que você está fazendo? Ou você é simplesmente um crente mal agradecido? Que acha que Deus fez tudo o que tinha para fazer, eu não posso fazer nada mesmo, então? Isso é muito penoso, irmãos. Qual a sua postura perante o Salvador? Após enxergar que Ele salvou você, após perceber que Ele tem salvado você, o que é que você tem dito para Ele? O que é que você está planejando dizer para Ele? Como é que você está querendo viver a vida? Vamos pensar no tempo que a gente está? O que você está pensando para 2018? Pastor, parece que tudo isso tem a ver com mérito, com aquilo que a gente faz. Não, tem a ver com responsabilidade. Que Deus possa receber do seu coração gratidão. Que o Senhor, que é Salvador, possa receber da sua vida sacrifícios sinceros. Sabe o que o salmista diz no Salmo 51? Sabe quais são os sacrifícios que Deus não despreza? Um coração contrito e quebrantado. Feche os seus olhos, vamos orar. Talvez você espera o caos para se aproximar de Deus. Permaneça com seus olhos fechados, vamos orar. O que você está esperando para se voltar para Deus em oração? Tem muita gente que espera a doença vir para depois correr no médico para fazer um check-up. Tem muita gente que vive a vida sem cuidar da saúde. E o dia que pensa que pode estar com algum problema de saúde, fica desesperado e quer tirar o atraso de 20 anos numa consulta só. Às vezes a gente faz isso espiritualmente. A gente vive a vida irresponsavelmente. E a vida vai se desorganizando, as coisas vão ficando terríveis. É igualzinho aquele barco, é uma tempestade terrível. É nego jogando mala para fora para o barco ficar mais leve, para não morrer afogado. É um barraco só. E a gente espera tudo dar errado, a gente espera tudo tomar um rumo diferente para depois se voltar para Deus. Não é preciso isso, a gente não precisa esperar essa situação para se voltar para Deus. É possível.